Olá, começa agora mais um programa Tela Mackenzie, diretamente dos estúdios da TV Mackenzie em Higienópolis, capital paulista. Você já deve ter visto por aí áreas verdes verticais, em paredes de grandes edifícios principalmente. São os chamados jardins verticais, mas há também as fazendas verticais. Para falar sobre o assunto, hoje aqui conosco a professora Pérola Felipete Brocanelli, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professora, seja muito bem-vinda ao Tela Mackenzie. Muito obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui. Pois é, a gente quer saber agora como é que está se dando essa implantação de jardins e de fazendas, qual que é a diferença? Fala pra gente, professora, por favor. O que acontece é assim, na verdade, tudo se inicia com uma questão que é salvar a terra fértil. Então, isso que é o mais importante. Então, Emílio Ambas, na década de 80, ele é um arquiteto que teve essa sacada. Ele falou assim, puxa, eu preciso fazer alguma coisa com esse solo, onde o edifício pousa no terreno, esse solo fértil, ele está sendo perdido. Está sendo levado para um aterro, não está sendo utilizado, e este solo é uma riqueza muito grande. Então, ele cria uma tipologia de arquitetura que começa a colocar ou a terra em vasos, em estruturas laterais aos edifícios, né? Como vocês podem ver aqui nas imagens, ou ele coloca também sobre os edifícios. Parece até uma arquitetura do Niemeyer, né? Com aquelas rampas que vêm do chão, só que cobertas de terra, e então as pessoas podem andar. Então, ele recupera o espaço do pedestre. Então, a partir daí, se começa a explorar essa questão do jardim vertical, né, do verde vertical nas cidades, em áreas urbanas. E, a partir disso, o Patrick Blank, ele começa a desenvolver toda uma estruturação da vegetação nessas paredes verticais. Como é essa interdependência entre as espécies? E na França, então, esses jardins verticais começam a surgir, né? E a tecnologia para sustentá-los, como que é a irrigação, tudo isso começa a surgir. E chega aqui, até que chega aqui em São Paulo, né? E aí as pessoas começam então a ter esse impacto, é possível, não é possível? Será que dá umidade na parede? Quem paga esse jardim, né? E quando que chegou aqui em São Paulo? Olha, esses jardins verticais, eles começam a surgir em São Paulo, acho que é desde 2014, né? 2014, 2015, nós já começamos a ter os primeiros exemplares. E em 2015, né, o prefeito de São Paulo criou um decreto aonde ele dá um fomento para isso. Então, esse caso ficou famoso internacionalmente. Eu estive no Peru, né, no ano passado, em 2015, para explicar, para falar como que estava se desenvolvendo esse sistema, né, de infraestrutura verde urbana que dá um suporte à qualidade ambiental da cidade. Porque as mudanças climáticas para alguns países são um fator assim, de muita preocupação. E o Peru é um deles, né, devido às dificuldades de abastecimento de água potável da população. Então, como ainda imputar um jardim vertical que precisa de irrigação? Da onde vai vir essa água? Essa ideia de suspender e de tirar o solo onde vai ser implantado um edifício é porque tem uma camada viva, é isso? O solo, nos seus primeiros 50 até, né, 50 centímetros de profundidade, ele é a camada fértil do solo, aonde, às vezes menos, às vezes 30, às vezes 40 centímetros de profundidade. É onde realmente nós temos aí os nutrientes para as plantas, né? E o Emílio Ambas, ele falava, nossa, mas é um crime, né? Você não aproveitar esse solo. E nós sabemos que esse solo, se ele for amontoado, ele perde a vida, né? Porque ele depende da luz solar, ele depende da aeração para se manter vivo, senão ele começa a morrer, começa a ficar inerte, né? A gente começou o programa falando sobre jardins verticais, fazendas verticais. Quais são os tipos desses espaços verdes verticais que existem? Então, nós temos que o paulistano está conhecendo, né? O jardim vertical, que é feito com um substrato bem reduzido e bem concentrado. O substrato é uma terra, né? Uma terra bem fértil, né?
Nós temos também as fazendas verticais, aonde se produz basicamente alimentos vegetais, né? Existe a possibilidade de se trabalhar com espécies animais? Existe, existe. Agora, eu ainda não vi um projeto construído dessa forma. Utópicos existem e o público pode ver um projeto utópico que Que é o hoje lá é Dragonfly em numa Nova ilha em York. Nova York, né? Exato. Então é criado uma grande fazenda vertical, né? É incrível, realmente é muito lindo. Parece uma harpa, né? É É, semi-transparente, porque você tem que garantir a luz, né? Então, são ideias, são utopias, né? E isso não é uma coisa muito, assim, louca, né? Muito doida. Por quê? Porque você também tem a distância, né? Do produto até o consumo. Então, você facilitando essa logística, você barateia custos, né? Você tem que tratar o resíduo dessa produção no próprio local da produção, que é uma das questões de buscar uma cidade mais sustentável, né? Que a sustentabilidade ela deve atender às questões ambientais, sociais e econômicas, e em todas as suas interfaces, a ecoeficiência, socioambiental, sociocultural, que são as interfaces entre essas áreas, né? E dessa forma, se você tem a produção no próprio lugar, você é obrigado a arcar com o quê? Com o custo, com o lixo, né? E também com os benefícios. Pérola, a gente falou um pouquinho sobre financiamento agora, mas a gente vai adentrar um pouquinho mais para quem estiver interessado em fazer o jardim ou a fazenda vertical, mas logo depois do intervalo. Fica aí que a gente volta já com esse assunto. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto, porque aqui você sempre encontra educação de qualidade, do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Acesse o nosso site. Mackenzie, um mundo para você. Amplie seus conhecimentos. Faça pós-graduação no Mackenzie. São mais de 140 anos de tradição e pioneirismo em ensino. Informe-se e crie novas oportunidades em sua vida. E nós estamos de volta ao Tela Mackenzie. Hoje nós estamos falando sobre jardins verticais, fazendas verticais. E aqui conosco a professora Pérola Felipetti Brocanelli, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E que está nos ajudando a compreender um pouquinho mais sobre a implantação. A gente começou falando sobre a questão dos incentivos no bloco anterior. Se alguém quiser colocar no prédio, como é que faz? O que é preciso? Como é que está se dando essa implantação? É necessário entrar em contato com a Secretaria do Verde, né? E aceitar um jardim vertical no edifício, mas aonde, né? Nesse momento, a Prefeitura está disponibilizando fomento ao longo do eixo do elevado Costa e Silva, conhecido Minhocão. É experimental por enquanto? Na verdade, é um decreto, né, que dá esse fomento. Por quê? Porque é uma das áreas mais quentes da cidade de São Paulo, mais poluídas. E a vegetação tem a capacidade de melhorar o microclima urbano. Então, é uma região muito quente, né? Ela também tem uma capacidade de diminuir a reverberação. A reverberação não é dizer assim, acabou o ruído porque tem vegetação. Porque se fosse assim, com todo respeito, a gente pendura uma samambaia na frente da janela e deixa o vizinho tocar a música alta que você não vai escutar. E não é verdade, né? Então, nós precisamos entender que a vegetação em grandes empenas, que são grandes paredes sem janelas, essa vegetação vai diminuir que esse ruído bata e volte, né? Igual o banheiro, quando está cantando, né? Lá, não dá um eco? Uhum. Então, mesma coisa, o ruído urbano. Né? Então, a vegetação vai diminuir, né, a capacidade desse ruído reverberar, ou seja, voltar. Né? Então, é importante num eixo tão barulhento, né, e num eixo tão quente, tão seco, a vegetação umidifica o ar, em algumas taxas, em algumas proporções bem interessantes.
É porque para quem não conhece aquela região ali do Minhocão, quase não tem árvore, né? Praticamente não tem. Nós temos ali uma concentração de árvores na praça do Largo Santa Cecília, do metrô, e outra concentração de árvores no metrô Marechal Deodoro, Que é muito que é outra pequena. praça também. E que é só, né? Então, árvore não cresce em lugar sombreado. Então, na via que se dá embaixo do Minhocão, não dá para plantar árvores. Então, que espaço sobra? A urbanização da cidade de São Paulo, em determinado momento, em determinada época, permitiu que os edifícios se encostassem. Então, quando um era mais alto que o outro, o que acontece? Eu tenho aqui uma área sem janelas, só de parede, porque é a parede que cola no meu vizinho. E essas áreas são as empenas cegas, chamadas empenas cegas, aonde se pode instalar os jardins verticais. Aí, como é que entra o trabalho do arquiteto nisso, Pérola? O arquiteto ele precisa estar presente, né, para não só projetar a vegetação, porque aí você projetar o paisagismo disso, né, porque você poderia ter um botânico à frente disso, né, mas o arquiteto vai pensar nas questões de estrutura, se aquela parede consegue ou não receber a carga, né, se ela tem uma estrutura de pilares e vigas na própria edificação que dá esse suporte. Como está a condição desse reboco externo, se a hora que você fizer a fixação ele vai ceder, né? Essa fixação ela é feita da seguinte forma, né? É impermeabilizada a parede, depois são colocadas cremalheiras, que são perfis metálicos verticais, que até para o nosso público entender, quando você vai numa loja e tem assim um perfil na parede, uma calhinha de metal assim, cheia de furinhos, onde vem engata mão francesa, né? E daí tem uma prateleira, é uma peça daquela, só que com uma resistência maior, né? Para poder suportar placas ou de PVC ou de aglomerado de madeira, de madeirite, impermeáveis, né? E sobre essas placas, então, são pregadas 2 camadas de feltro. Um feltro especial, né, um feltro industrial, por onde a água vai percolar. E nesses feltros, um está pregado na parede, na estrutura de madeira, né, que não é a parede, mas a estrutura de madeira. E o outro vai formando bolsinhas. Nessas bolsas se coloca um pouquinho de terra, que é o substrato concentrado, e a plantinha. Então, a água, ela não vai encostar na parede, porque você tem a distância da cremalheira, né? Então, não vai haver, não vai encostar, não vai ter problema de umidade. Então não corre o risco Não dá umidade, tá? Então, isso tudo tem que ser supervisionado pelo arquiteto, por engenheiro, se for o caso, né? As plantas devem ser escolhidas adequadamente, não só por sua beleza estética, mas também pelo seu tamanho, né? Ela não pode ser muito grande, não pode ser uma árvore, né? Vai levar tudo abaixo, certo? E uma coisa importante, no nosso clima, que precisa de umidificação e refrigeração, nós precisamos que essas plantas evaporem bastante. Então, no nosso clima e na condição da cidade de São Paulo, que está muito seca, com um ciclo hidrológico desequilibrado, precisando de umidade no ar para voltar a ter um ciclo hidrológico mais equilibrado, né? Nós precisamos de plantas que tenham uma taxa de evapotranspiração maior. Essa evapotranspiração é a transpiração da planta. E plantas com folhas mais largas, maiores, têm maior evapotranspiração. É fácil, é só pensar na bananeira. A bananeira tem um folhão, ela evapora bastante, né? Ela vai drenando aquele solo onde ela está, por isso que ela tem que ficar num lugar muito úmido, para ela poder se desenvolver, né? Então, essa umidificação é necessária para esse controle do clima urbano. E da onde vem essa água? Exatamente. No meio de crises hídricas que a gente vem falando, como regar essas plantas? Então, é importantíssimo que essa irrigação seja feita com água de reuso, que ao instalar um jardim vertical, também se instale um sistema de reuso para purificar o esgoto do prédio. Nós chamamos de esgoto de efluente, né? Mas purificar o esgoto do prédio de forma que ele possa irrigar este jardim. Porque quando falta água, falta mesmo.
Ninguém vai colocar água no jardim e se privar de um banho ou se privar de lavar roupa, né? Uhum. Então a gente precisa ter esse cuidado. E as plantas precisam de água também. Precisam de água e não adianta buscar artifícios. Mesmo que você faça uma irrigação por gotejamento, alguma coisa bem controlada, mas você vai precisar aí de 3 metros cúbicos de água para uma grande empena, de 3 a 5 metros cúbicos, uma grande empena. Estou falando de 500, 600 metros quadrados de área verde de jardim vertical, né? Mas cada metro cúbico é suficiente para 5 pessoas por dia, para tudo. Para tomar banho, para lavar, para enxaguar, para tudo que você for fazer, né? Para alimentação, para lavar roupa, para lavar casa. 1 metro cúbico, 5 pessoas. É assim que a Sabesp estima. Então, 200 litros dia pessoa. Então, você veja, se eu preciso de 5 metros cúbicos ou de 3 metros cúbicos, eu estou falando de 15 pessoas. Então, quando a gente passa a conta para pessoas, e quando esses jardins verticais são instalados em condomínios residenciais já existentes, onde as pessoas brigam na reunião de condomínio, quem mora em prédio sabe, né? Brigam por qualquer coisa, imagina que não vão brigar por 3 metros cúbicos de água a mais todo dia, para você ou pagar por isso, por uma água tratada, né? E que não faz sentido. Né? Não faz sentido numa questão ecossistêmica, porque a árvore, ela retira a água do subsolo, do lençol freático e passa para o ar. Então, esse jardim vertical, para ele ser efetivo em uma questão ecossistêmica, ecológica, ele precisa captar essa água de uma fonte que não seja potável e aí transferir para o ar. A gente vai continuar falando sobre o assunto, mas daqui a pouco, agora que começaram a aparecer as possibilidades, a gente vai mostrar também algumas fotos de modelos que já foram implantados, mas é logo depois do intervalo. Fique aí. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto, porque aqui você sempre encontra educação de qualidade, do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Acesse o nosso site. Mackenzie, um mundo para você. O mundo oferece muita matéria-prima. Pedra, madeira, metais. Mas já imaginou ter que usar tudo isso exatamente do jeito que a gente encontra na natureza? Felizmente, o ser humano aprendeu a manipular os elementos que precisa para atender às suas necessidades. Com isso, ele criou novos materiais, como ligas metálicas, plástico, e aprendeu a aprimorá-los, deixando-os mais resistentes ou econômicos. São séculos de conhecimento acumulado e que hoje pode ser usado pelos engenheiros de materiais. Eles desenvolvem novos produtos, novas soluções e deixam as empresas mais eficientes e competitivas. Quer entrar para esse mercado inovador? Então faça um curso de graduação nessa área. Você vai estudar metalurgia, termodinâmica, bioquímica industrial, física experimental, entre outras matérias. E o mais importante, você vai se tornar um personagem da grande revolução tecnológica que o mundo vive hoje em dia. Mackenzie, um mundo para você. E nós estamos de volta à tela Mackenzie, hoje falando sobre jardins verticais e fazendas verticais. Professora Pérola, por favor, a gente falou nos outros 2 blocos sobre jardins verticais e as hortas verticais. Como é que elas funcionam? As hortas não, desculpa, fazendas verticais, que é a nomenclatura mais correta, né? Mas também não está totalmente equivocado, né? Porque não deixa de ser uma horta vertical, né? Nós estamos acostumados com hortas no chão, né? Hortas horizontais, né? Então, essas fazendas verticais, elas podem surgir como mais uma peça nesse sistema de infraestrutura verde urbana, que tenta recompor as ligações ecossistêmicas entre as grandes áreas de floresta que estão ao lado das cidades.
Então, a cidade de São Paulo tem ao norte a Serra da Cantareira, ao sul a Serra do Mar, que são as nossas grandes áreas de floresta. Mas temos também ao leste o Parque Ecológico do Tietê e temos áreas de preservação ambiental dentro da cidade, dentre elas a APA do Carmo, na zona leste também. Então, e outras, né? Que não vou citar todas, em outras. Mas, enfim, o que interliga essas áreas, né? Como se faz essa conexão? Então, existe uma teoria chamada Teoria dos Ecossistemas, defendida por 3 professores, que são o Drumstead, Olson e Forman. Essa teoria é de 1996, onde se estuda conexões, ou seja, uma rede verde, e que atualmente é interpretado como infraestrutura verde urbana. Dentro dessa infraestrutura verde urbana existem diversas tipologias possíveis, dentre elas praças, que nós conhecemos bem, parques lineares, que já têm surgido na cidade ao longo dos rios, né? Os parques lineares, nessa teoria dos ecossistemas, são reconhecidos como corredores ecológicos, porque eles permitem o trânsito maior de ave e fauna, de espécies até aquáticas, né? Tem um rio ali. E temos também os jardins verticais, porque já são instalações menores, mas que colaboram para quê? Para o trânsito da avifauna. Temos as hortas, que são consideradas também hortas urbanas, né? Em espaços intersticiais, espaços entre edifícios. Então, você pode ter hortas urbanas e podemos ter fazendas verticais. Então, existem vários tipos de soluções, né? De formas de inserir o verde na cidade contemporânea, que não é mais aquele parque só que nós conhecíamos, como o Parque de Ibirapuera, o Parque do Carmo, né? E outros parques na cidade, o Parque da Aclimação. Então, temos outras formas de inserir o verde com um objetivo específico: requalificar ambientalmente a cidade. Então, esse objetivo é para nos trazer qualidade de vida. Não é, e aí somos até um pouco egoístas, né? Não é só na ave que estamos pensando, ou no animalzinho terrestre, não é só nisso. Estamos pensando no homem. Este homem que mora nesta cidade de São Paulo, ele precisa de qualidade. Qualidade de ar, qualidade ambiental, qualidade de lazer, né? Qualidade de vida. Este homem precisa ser bem cuidado dentro da cidade contemporânea, porque a maioria das doenças, né? Respiratórias, rinites, alergias, todas ligadas a um quadro de uma questão ambiental já, vamos dizer como, decadente, não é o termo? Degradada. Degradada. A gente tá falando desses jardins verticais e das fazendas verticais que têm aparecido relativamente agora, recentemente. Então, é inevitável também falar sobre nicho de mercado, já que você vem de uma escola de arquitetura e urbanismo. Como é que os alunos estão recebendo isso? Eles têm tido interesse? Eles têm trabalhado, feito projetos para isso? Eles têm tido muito interesse, até porque o jovem se interessa pela inovação, né? E a disciplina não é uma disciplina da grade, ela é uma optativa, né? Chamada Jardins Verticais e Coberturas Verdes. Ela tem sempre todos os alunos, ela é sempre lotada de alunos, né? E os alunos têm proposições que vocês podem observar, o público pode observar as projeções, né? Então, tem jardins verticais que criam espaços para piquenique, são estruturas externas, né? Outras criam nichos para pássaros, outras criam uma varanda coletiva, aonde você possa pegar salsinha, né? Que você possa ter uma escadaria coletiva do lado de fora do prédio, né? Algumas têm paredes de escalada. Então, é inovador, né? É um uso diferente, um uso vertical. É uma ressignificação desses espaços vazios que a gente tem, verticais. Exato. Mas sem nunca perder o foco, que nada substitui uma árvore. Você pode mitigar o impacto de tirar uma árvore do território, mas você não pode compensar.
Essa medida ela é mitigadora. Os jardins verticais eles são uma medida mitigadora e não compensatória. Se você tira uma árvore e essa árvore tem a capacidade de evaporar 260 litros de água por dia e você tem uma capacidade de evaporar 260 litros em um jardim vertical, uma coisa não compensa a outra, ela mitiga, porque a árvore ela tem uma ambiência que o jardim vertical não tem. Então, isso que é importante, né? Que se entenda que é mais uma tipologia para compor uma infraestrutura verde urbana. Professora, nosso tempo está acabando, o bate-papo rendeu, nem segui o roteiro aqui de perguntas, porque a gente foi desenrolando, rende muito mais tempo, mas quem tiver interesse em, de repente, implantar em casa, no prédio, sugerir no prédio, ou então dar uma olhada nos projetos que os alunos estão fazendo aqui, que a gente viu que são muito bonitos, como faz? Tem algum endereço, algum site, algum blog, alguma coisa assim que eles possam acessar? Eu acho que eles podem procurar o grupo de pesquisa, a gente coloca o endereço na tela, né? O grupo de pesquisa aqui da FAO Mackenzie, e estamos, assim, muito interessados em pesquisadores, né? Quanto mais, melhor. Se a pessoa se sentiu interessada, ela quer pesquisar, ela tem alguma coisa a contribuir, venha falar conosco, mande um e-mail, pode mandar um e-mail para o meu e-mail institucional que está na tela. Que aparece aqui na tela. Isso, que eu respondo e fico muito contente em responder. Ok, muito obrigado pela sua visita, pelos esclarecimentos. Obrigada eu. Se você não conseguiu ver o Tela Mackenzie de hoje, que a gente falava sobre jardins verticais, hortas, sobre o verde urbano e também sobre as fazendas urbanas, as fazendas verticais, desculpa, você pode rever esse programa nesse endereço que aparece aí na sua tela. Ou pode ver também outros programas feitos por nós aqui na TV Mackenzie. Eu vejo vocês no próximo. Até lá!